Salve galera, Jefferson na área. Galera, para quem está maratonando os vídeos, primeiramente digo parabéns. Você é uma pessoa que está querendo se formar aí nesse mercado. E como pode ver lá atrás, se você apertar aí na parte de vídeos lá no meu canal no YouTube, né, nesse canal no YouTube, você pode observar que começou desde o básico ali, falando o que é Forex, a história do câmbio, por que operar Forex, as vantagens de estar operando Forex. E o conteúdo com o tempo está ficando mais avançado aí. Cheguei ao ponto de como instalar o MetaTrader, como se cadastrar numa corretora. Lógico, não é uma indicação de corretora, apenas servirá como um ponto de ignição para quem nunca se cadastrou, saber como se cadastra numa corretora, e posteriormente ele pode se cadastrar sim em outras corretoras através daquele conhecimento obtido naquele tutorial, certo? Então, cadastrando corretora, instalando o MetaTrader, ensinei ali como abrir sua operação de Forex, onde que clica ali nas opções, e mostrei um pouco a parte de indicadores, certo? Então já estou aí numa série de indicadores no canal. O primeiro indicador que eu mostrei foi o RSI, como é conhecido aqui no Brasil como IFR, ou seja, Índice de Força Relativa. E do inglês seria isso, Relative Strength Index seria Índice de Força Relativa, que mede a força relativa do preço, realmente. Também tem um indicador parecido, só que ele se comporta diferente, é o ATR. O ATR no inglês seria Average True Range. Do inglês, traduzindo isso aí, seria average média, true, verdadeiro, range, variação, média de variação verdadeira, ou verdadeira média de variação, tanto faz como se queira chamar, certo? Então vou apresentar ele aqui no gráfico, como inserir. Então vou gravar a tela do meu PC aqui. E bora lá, bora pro vídeo, certo? Então eu tô aqui com o MetaTrader aberto, uma corretora aqui, não importa qual, o importante é ter o MetaTrader, certo? Repare que eu estou com o gráfico do EURUSD no gráfico diário. Então, estou sem nenhum indicador na tela aqui. Como que insere o indicador? Primeiro vai nessa opção aqui, vou ver aqui qual que é o nome dela aqui, só um pouquinho. Navegador. Então vamos lá no navegador. Ao mesmo tempo diz que eu preciso apertar Ctrl N para abrir o navegador. Nesse navegador aqui temos a parte de indicadores, certo? E indicadores de tendência, osciladores. Então o Average True Range, ATR, seria um oscilador. Então se eu quiser inserir ele no gráfico, posso clicar com o botão direito do mouse, botão esquerdo mesmo, arrastar ele para o gráfico com o botão apertado e soltar, certo? Ou só dar 2 cliques, apenas 2 cliques ele já aparece a opção. Então primeira coisa, período, observe aqui que temos o período. Eu vou deixar padrão, 14 seria, se eu tiver no gráfico diário, ele vai contar as últimas 14 velas, ou últimos 14 dias, se for gráfico diário também, certo? E a linha, a cor azul, o tamanho do traçado, se vai ser maior ou menor, isso apenas eu deixo padrão. Aí você aperta OK, ele aparecerá no gráfico. Também uma das coisas importantes que eu observo é esse canto aqui. Eu poderia ter um indicador só para observar este canto aqui. Que temos aqui a TR, o período 14, né? Por padrão estava 0.049. O que isso significa? Significa que o par de moeda EURUSD está movimentando uma média de 49 pips.
49 pips no Forex seria 490 pontos, certo? Então, a verdadeira média de variação do LCD é 49 pips, ou seja, nos últimos 14 dias o LCD está variando para cima ou para baixo 49 pips. Então, através dessa informação, eu consigo definir até um stop para a minha operação. Vamos supor aí que eu queira entrar numa operação, né? Eu observo o gráfico aqui, ele está numa tendência de queda, deixando fundos mais baixos que o anterior, certo? Então, pego esse movimento e faço uma comparação aqui, olha só, a variação média dele tá indo para cima e para baixo, 49 pips, certo? Então vamos supor que aqui eu considerei que aqui é uma zona de geralmente eu faço dois traçados aqui, certo? O mercado também não é desenhista, pessoal. O mercado ele às vezes ele vai se aproximar de uma zona rompida, mas ele já vai descer. Isso é o que eu mais vejo acontecer. O mercado não é desenhista, mas considerando que eu queira fazer uma venda aqui e a expectativa é que o preço venha a continuar caindo, então através dessa informação eu saberei definir meu stop. Então eu posso pegar a calculadora aqui, se o USD está variando 49 pips, eu posso colocar o stop 10% distante dessa movimentação média diária de movimentação. Então poderia colocar o meu stop em 53 pips, certo? Alguns colocam até mais aí, vamos supor uns 20%. Então você pode definir stop 20% maior que o ATR. Então seria, o ATR poderia me dizer que o stop de 20% seria um stop de 58 pips. Então eu poderia fazer minha entrada aqui, vendido nessa região aqui, que considerei um rompimento aqui, ó. Aqui o preço tocou aqui, recuou, se aproximou aqui dessa região e veio a testar, né, essa região. Então vamos supor que eu fiz uma venda aqui nessa região, certo? Então poderia colocar meu stop mais ou menos aqui. Deixa eu ver quanto que eu virei, 58, certo? 58. Poderia colocar meu stop 58.580 pontos, ou mais ou menos essa região aqui, certo? Seria a região de 1.18071, certo? Então, vamos ver se eu decorei de cabeça. 1.18081 seria isso? Mais ou menos aqui, pessoal. E projetaria alvo dobro de 58 pips. Poderia ser 58 vezes 2, 117 pips. Poderia projetar um alvo em 117 pips através dessa informação. Então vamos supor que eu vendi nessa região aqui 117 pips, olha só, seria em 1.16319, 1.16319, certo? Só observe que vou marcar aqui uma seta em amarelo, olha só, seria praticamente o dobro do stop, seria um alvo 2 vezes maior que o meu risco, certo? Então o ATR ele ajuda muito a identificar
projetar seus alvos aí conforme a média de variação do preço, certo? Como também eu posso considerar outra coisa interessante. Vamos supor que o preço ele esteja fazendo um certo movimento durante um dia, né? Ele fez uma impulsão e uma correção, certo? E depois veio mais um movimento. Vamos supor que nesse ponto aqui, vou marcar uma seta azul, nesse ponto aqui eu queira fazer uma venda aqui. Só que desse ponto até esse ponto, vamos supor que o mercado já tenha, deixa eu escrever aqui, pode ser 50 pontos, marquei aqui, certo? Vamos supor que desse ponto até esse ponto o mercado já tenha movimentado 49 pip com 490 pontos, certo? Então, se observando que foi uma impulsão, não teria o porquê eu fazer uma venda aqui, a expectativa que o mercado venha continuar a movimentar mais 49 pip. Não vai acontecer, porque às vezes o mercado ele já fez a movimentação diária que o ATR estava informando, por exemplo. A variação média diária é de 49 pips e ele já deslocou 49 pips, ele não vai deslocar mais, vai diminuir a probabilidade de ele continuar deslocando 49 pips. Por isso que eu falei do stop ser com base em 20 a 10 a 20% do valor de ATR, porque o mercado vai ter uma dificuldade em fazer a continuação daquele movimento, certo? Às vezes você pode sim evitar ficar preso numa operação através do indicador ATR, né? Ou até mesmo evitar entrar naquela operação porque você já falou, opa, naquele pregão durante aquele dia o preço já deslocou de um ponto até o outro, e a probabilidade dele vir a continuar esse movimento vem se diminuindo, né? Então, TR ajuda muito nessa dica aí que eu tô te passando. Outra maneira legal de observar o ATR, vou mostrar aqui, através de comparar os pares de moeda. Vamos ver lá. Tá, eu vou marcar no arquivo de texto aqui. O ATR do EURUSD foi de 49 pips, né? EURUSD movimenta 49 pips, segundo o indicador ATR. Movimentação diária. O USD tem 49 pips de movimentação diária. O GBP-CAD, dá um zoom ali. O GBP-CAD está movimentando 105 pips, ou seja, um pouco mais que o dobro do EURUSD. Vamos marcar aqui. GBP-CAD 105 pips, movimentação diária. O USD-CHF marcar aqui, dá um zoom, 52 pips, quase a mesma coisa que USD. USD-CHF movimenta
52 pips de movimentação diária. Então, o que podemos perceber aqui que EURUSD movimenta 49 pips e GBP CAD movimenta o dobro do EURUSD e o dobro do USD CHF. Então é um par de moeda aí que a movimentação dele ocorre de formas mais rápida que EURUSD, USD CHF. O que acontece é que se você tentar pôr o mesmo stop do EURUSD de 49 pips, 20%, seria 20%, 58 foi isso, né? Foi isso que eu falei no vídeo. Mas então, vamos supor que você coloca o mesmo stop do EURUSD ou do USD CHF, tanto faz. A possibilidade dele pegar o stop ficaria muito mais fácil, porque a movimentação dele é muito mais longa, certo? Também outra comparação que eu gosto de fazer é os lotes. Definir lotes para EURUSD. Vamos supor que eu estou operando lote 1.00 de lote ou 0.01 ou melhor 0.02. Vou comparar aqui que fica bem melhor. O lote seria aqui, a nova ordem, escolhe um lote para abrir, né? Ou seja, 1.00 ou 0.02, tanto na compra como na venda de um determinado ativo. Então, se eu opero dois lotes, o 0.02 no EURUSD, no GBP CAD eu operaria apenas um lote, porque eu reduziria a metade do risco, já que a movimentação diária é maior, certo? Então é melhor, é muito mais tranquilo operar. Opa, aqui eu errei, aqui é 0.01, certo? Então eu operaria esse tipo de lote, eu operaria menos no GBP CAD, porque a movimentação dele é maior, compreendeu aqui? Então você acaba reduzindo o risco da sua operação para ficar no mesmo patamar de risco e ganho do EURUSD, correto? Eu faço uma comparação legal também de uma Ferrari com um Uno. Vamos ver se tem alguma ilustração aqui que eu possa mostrar. Vamos ver aqui, Uno versus Ferrari. Vamos lá, abrir o navegador aqui. Olha só, tem um Uno competindo com uma Ferrari aqui realmente, mas você sabe ao certo só se o motor fosse alterado. Vou abrir a imagem inteira aqui. Então, galera, seria a mesma coisa que pisar, operar EURUSD seria a mesma coisa que pisar num acelerador de um Uno, certo? E operar GBP CAD seria a mesma coisa que pisar no acelerador de uma Ferrari. Então a Ferrari ela vai de 0 a 100 em poucos segundos, enquanto o Uno demora um pouco mais aí, de 0 a 100. Não sei, nunca parei para comparar o quanto o Uno ele poderia ir, mas ele ocorre de maneira mais gradual e lenta. Então seria mais ou menos isso que ocorreria no USD CHF, no EURUSD. Então também alguns falariam assim, então já que GBP CAD o movimento é mais rápido e maior, então vou operar GBP CAD, porque fica muito mais fácil atingir os alvos. Lê do engano, galera. Pelo contrário, às vezes você deixaria de ter uma oportunidade de entrar numa operação do EURUSD, perderia uma oportunidade de entrar numa operação no USD CHF só por causa do GBP CAD, que você ficaria só com o gráfico do
GBP-CAD aberto ali, esperando a oportunidade, às vezes aquela oportunidade não daria, e também você corre o risco de tomar vários stops aí, porque o GBP-CAD é um par aí que é meio arriscadinho também, por causa que as movimentações dele ocorrem, e o OTR só mostra a variação dos últimos 14 dias. Essa variação ainda pode se intensificar e ser maior do que o que o OTR está mostrando, certo? Então fica muito mais fácil. Eu já tomei muita violinada em GBP-CAD. GBP-SHF eu cheguei a chamar ele de par do capiroto. Par do capiroto por quê? Porque mesmo com a indicação do indicador ATR ali mostrando que o stop deve estar naquela região 20, 30, até 50%, pegou meus stops, porque a movimentação diária ficou mais intensa ainda do que o próprio ATR estava mostrando, certo? Então eu vou mostrar aqui um pouco vamos ver como que está o GBP-SHF, só para ver. Par do capiroto, vamos lá? Par do capiroto, GBP-SHF. Vamos ver aqui. Eu tô com ele aberto aqui, já deixei ele aberto, só que faz tempinho que eu não olho como ele está. Então, vamos lá, marcar aqui, quadrado, vou dar um zoom no tempo. Olha só, o GBP-SHF está movimentando 93 pips, é algo bem próximo do GBP-CAD, mas então, o GBP-SHF deu uma diminuída, né? Como pode ver, deu uma diminuída mesmo. Outra coisa que podemos verificar no ATR é as diferenças de time frame. Por exemplo, voltando aqui para EURUSD, vou tirar essas marcações só um minuto. Em outros time frame, vamos supor que o semanal, as últimas 14 semanas, podemos observar que teve uma movimentação de 1.150 pips, ou seja, muito maior, correto? Então, quanto mais você for aumentando o tempo gráfico, maior é a pontuação que aparece no indicador ATR. 14, por exemplo, 14 períodos, TR de 14 períodos, gráfico mensal, seria mais de um ano, mais de 12 meses, seriam 14 meses, certo? Então a movimentação dos últimos 14 meses, com certeza o preço se deslocou muito mais. Então temos aqui 3.140 pips de movimentação durante os últimos 14 meses do EURUSD. A média de variação do EURUSD seria isso, correto? E quanto mais se diminui, por exemplo, time frame, esse diário era 49 pips, em H4, nos últimos 14 períodos, a movimentação média diária, a variação média diária é de 17 pips. Em H1 seria 0,8 pips, diminuiu mais ainda, muito mais. Deixa eu... Observe que diminuiu muito mais, então de 17 já caiu para 0,8 pips. 8 pips, 0,8 pips, então é menor que um pip, 0,8 pips, certo? Nos últimos 14 períodos. Então
Eu acho melhor usar o ATR no diário, que daí você vai saber a movimentação das 2 últimas semanas. Mas você pode até mudar, você pode escolher o período que mais te agrada, por exemplo, 20 dias, 30 dias, 14 dias. Por padrão eu deixo 14 dias, que pega a movimentação das 2 últimas semanas, que às vezes durante a semana pode ocorrer notícias. Também você pode fazer um estudo dos dias mais movimentados do Forex e ir registrando isso em planilha. E através dessa informação você consegue saber dias mais movimentados, dias da semana mais movimentados e dias da semana menos movimentados. Inclusive em vídeos passados eu apresentei aqui uma tabela que na segunda é menos movimentado, na terça começa a melhorar um pouco, aí na quarta fica melhor ainda, na quinta muito melhor, o movimento é muito mais esticado, e na sexta-feira cai bastante a movimentação. Então, ou seja, para quem busca operar mercado mais direcional e tendência, seria melhor a partir do meio da semana. E talvez, se você tem uma estratégia que precisa aproveitar tendência e pegar movimentos mais direcional, eu evitaria a segunda-feira e a sexta-feira. Foi o que eu pude pescar através desse indicador aí, que é fantástico, certo, galera? Então esse foi o vídeo de hoje, né, galera? Já dei dicas aí valiosas, como você pode evitar entrar numa operação depois que ela já andou, certo? O indicador mostrou que foi de um ponto até outro, que durante aquele pregão já tá bom, mostrando ali que a variação média é de 49 pips, porque você vai querer buscar mais 49 pips, sendo que o preço já deslocou de um ponto a outro, que daí cada vez que o preço vai esticando, ele vai virando um elástico, ele pode muito bem voltar contra você e buscar seu stop. Então através do ATR é bem útil, pessoal, é uma ferramenta fantástica. Eu consegui melhorar minha taxa de assertividade usando o indicador ATR, porque antigamente eu trabalhava com um stop fixo em 15, 20 pips, e eu, observando que o mercado pegava muito fácil meu stop, eu comecei era um stop assim mais técnico, né? Mas observando assim, vou colocar o stop aqui um pouquinho afastada dessa vela aqui, que ela esticou e voltou, deixou um pavio, então vou deixar abaixo desse pavio. E às vezes o preço voltava ali a testar aquele pavio e pegava. Aí quando eu comecei a observar a TR, a coisa melhorou pro meu lado de uma forma, meu amigo, que eu indico para todos aí usar a TR. Só que daí o que acontece? Teu stop vai se transformar mais em financeiro do que o stop técnico, usando análise gráfica, certo? Mas eu tinha uma taxa de assertividade bem baixa, 50%, 60%. Aí quando eu usei o ATR, comecei a verificar range diário é, o que é em inglês? Range, né? O variação. Então quando eu comecei a olhar média de variação diário, né, através do indicador ATR, consegui achar um stop perfeito para minha estratégia, e com base no que o preço está movimentando, e também os alvos ficam muito mais fáceis de serem encontrados através do indicador ATR, ou projetar projetar alvos através da variação média de preço, conforme o preço está variando, certo? Então, pessoal, no mais é isso, esse é o vídeo de hoje, espero ter ajudado. Se você acha que mais pessoas merecem ver esse tipo de conteúdo, compartilhe esse vídeo para alguém que vai espalhar mais conhecimento. Se você curte meu conteúdo, acha que de alguma forma eu estou fortalecendo vocês, eu peço que me fortaleça também, deixando seu like, comentando qualquer coisa, que assim a plataforma aqui entende que esse conteúdo é relevante, está tendo uma interação. Então
o algoritmo entende que esse conteúdo é bom e é dessa forma que você me ajuda, que daí o conteúdo vem crescendo e se espalhando para mais pessoas, tá ok? Mas é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.